a guerra na Ucrânia, a guerra contra o Irã seriam só uma preparação para esse conflito mais caótico, né? Sinistro com os chineses para tentar impedir que a China vire essa nova potência global, né? Isso está em alguns livros até de... Não livros de estratégia bélica nem de geopolítica, mas livros de análise macroeconômica financeira também, como é o caso do Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação do Ray Dalio, né? Que era um dos mais ricos do mundo e o CEO do hedge fund Bridgewater Associates, né? Então ele escreveu esse livro mostrando como é que agora a disputa é Estados Unidos e China, né? E ele mostra por que um império cai, por que o outro cresce e como é que esse império decadente e o império ascendente entram num choque e isso gera uma grande guerra. E as principais coisas são, né, que fazem o império ruir. Um Estado que começa a investir muito, imprimir muita moeda, né, fica inflacionando a moeda, os Estados Unidos está fazendo isso. Um país que deixa de investir pesadamente na educação, a educação começa a ficar sucateada, e um país que vive uma polarização, uma destruição da unidade nacional. Então essas características que Ray Dalio coloca, né? Não só Ray Dalio, mas o Neil Howe também no livro The Fourth Turning, que é a quarta virada, eles dois mostram que todas as características de um império em decadência estão acontecendo com os Estados Unidos e todas as características de um império em ascensão estão presentes na China. E quando você tem um cenário de um império em decadência com um império em ascensão, eles batem de frente, né? Um querendo ascender e o outro tentando impedir que o seu oponente assuma a dianteira. Então, isso é mais uma coisa que leva o mundo a uma preocupação de uma possível terceira guerra mundial. E o Brasil como fica nisso? Então, o Brasil ele desempenha um papel importante porque, por um lado, o Brasil, vamos supor que os Estados Unidos está envolvido numa terceira guerra mundial. O Brasil é fundamental para o fornecimento de matéria-prima para os Estados Unidos, para eles continuarem operando, né? Dentro desse, imagina, o comércio internacional comprometido, toda a logística internacional atrapalhada por uma guerra mundial, mas o Brasil ali num corredor norte-sul conseguindo ainda, né, ser uma fonte de energia, uma fonte de matéria-prima, uma fonte de minerais, né, uma fonte de munições, de equipamentos, né, para armas e munições. Então o Brasil desempenha um papel muito interessante. Inclusive existe uma teoria que é de um coronel chamado Ennio Fontinelli, né, que ele fala do Brasil como zona de retaguarda, que seria o cenário de uma terceira guerra mundial, em que, segundo essa doutrina, o hemisfério norte ele concentraria todas as nuvens de radiação. Porque, segundo essa interpretação, os ventos do hemisfério norte não se misturam com os ventos do hemisfério sul. Então, a tendência é que, se não houvesse ataque nuclear no hemisfério sul, só no hemisfério norte, a nuvem de radiação ficaria concentrada no hemisfério norte.